Boa noite a todos, boa noite aos convidados, boa noite a você, espectador do primeiro programa Os Desentendidos. Você que tirou algumas horas da sua noite de sexta-feira para assistir ao episódio de estreia do nosso podcast. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos convidados. Nós temos hoje à noite Lucas Teixeira. Uma boa noite, Flávio. Boa noite aí os amigos da mesa e a galera ligada. Boa noite, moçada. Tamo junto. Esse foi o Gustavo Maia. Boa noite a todos. Boa noite você que está chegando aí para acompanhar o nosso vídeo aqui desta noite. Esse foi o Renato Campelo. Agora, Guto, deixa o seu boa noite pra gente. Boa noite a todos. Prazer imenso aqui estar nessa madrugada aqui, tecer é falar, né? Tecer comentários aí acerca do... Para a galera que está chegando hoje aqui, ele é o nosso professor aqui, então com esses termos assim rebuscados, entendeu? Ele vai falando para a gente aí o significado. Então Depois a gente manda o PDF. Depois a gente manda o PDF. O meu nome é Flávio Gino e eu sou o host esta noite. Será um prazer, pelos próximos 45 minutos, estar em sua companhia. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. A pauta do programa de hoje é a pauta do momento. Será que está na hora de voltar aos estádios? Temos visto o movimento de alguns clubes buscando o caminho para colocar os seus torcedores nos estádios. E de outro lado, um grupo de outros clubes tem se colocado contra esse pensamento. Então vamos à opinião de Lucas Teixeira. Lucas, meu querido, me diz o que você acha dessa situação que a gente está vivendo aí, com intermediação de CBF, STJD, clubes de um lado e clubes de outro. Coloca a tua opinião. Olha, mais uma vez boa noite aí, Flávio, boa noite a todos os amigos aqui da mesa, a galera que tá ligado. Bom, um assunto que, assim como a gente está comentando aqui, rondou bastante nessa semana, né? Acredito eu que a gente já sabe que muitos lugares já retornaram, né? A gente ainda está vivendo um período ainda de pandemia, né? A gente não pode fugir disso, né? Até porque é uma situação que a gente vai se adequando a todo esse momento, né? A gente vai se readequando, vai sendo novos hábitos, novas rotinas, né? E muitas coisas já estão em funcionamento, né? A economia precisa voltar a girar em muitas coisas e muitas delas estão girando já, né? Estão voltando. E coisas que geram aglomeração, né? Pode não estar tendo, acredito eu, né? Não que eu me lembre, né? Show, essas coisas assim, mas muitos lugares que já geram aglomeração, como cinema, né? Como shopping, essas coisas assim, né? Até praia, por exemplo, também, né? Já está tendo, né? Aglomeração nesses lugares, as pessoas já estão podendo frequentar e até com uma forma, se a gente for pegar e olhar de uma forma aprofundada, né, como que se não existisse uma pandemia, né, como que se não tivéssemos vivendo mais esse momento, como tudo já tivesse tudo normal, né. É claro que ainda não temos uma porcentagem alta de pessoas vacinadas aqui dentro do país, né, mas muitos lugares já estão em funcionamento, né. Então, por que não os estádios, né, numa porcentagem que seja pré-estabelecida, né, entre confederação, entre organizações de saúde e tudo mais, né? É óbvio que o que não pode acontecer, né, o que eu já citei outras vezes, inclusive, né, é você ter uma situação para uns e para outros não, né? Vou até ser um pouco chato, né, nesse caso, né, não vou defender lado nem apoiar outro lado ou outro, enfim, né? Quem está errado eu ataco mesmo, né? Mas a gente teve situação aí, a situação do Flamengo, né, que para mim eu fui contrário, né, a essa questão, porque para mim não havia motivo como um jogo contra o Grêmio, né, não ter público na ida e para o Flamengo ter na volta, né, para mim já foge disso, né? Vi muitos clubes entrando aí numa questão aí e questionando. O Atlético, por exemplo, para mim foi uma questão, desculpa, mas de hipocrisia, né? Questionar isso. O Atlético Mineiro, porque tiveram público na ida contra o River e na volta o River não, né? Claro que
aí a gente passa de uma competição já de cunho internacional, vamos dizer, porque já foge, já sai do Aí Brasil eu também. quero ver a resposta do senhor Gustavo Maia quanto a É. isso, né? Que ele exalta aí a É. postura do Galo e agora não é bem assim, né? Não, justamente, Renato. E aí, dentro disso, né, a gente tem vários exemplos e eu Não adianta até. O balançar a pessoal até cabeça mexe não, meu amigo. comigo. Não, e o pessoal até mexe comigo falando sobre você apoia muito a Europa, isso, aquilo. Cara, mas é um modelo, né? Chegou uma situação, eu sempre cito a Premier League, eu vou citar mais uma vez aqui, né? Que a quantidade de casos em Londres havia caído, né? Mas em outras cidades, né? Como por exemplo Manchester, ainda estava com um nível elevado, né? E a Premier League, os clubes ele fala, não, peraí, não vamos voltar agora, né? Mas Londres pode, Manchester, outras cidades aí não vão poder, então, pô, peraí, vamos lá, vamos voltar tudo, sabe? Então, eu acho que é assim que é uma forma justa e já trazendo para um lado, né? Dentro do campeonato. Então, né, a questão da liberação do público, para mim, né, acredito eu que é um momento sim de já avançar essas conversas nisso, só que de uma forma que seja justa para todos, né? E não que vá favorecer um ou outro, sendo Flamengo, sendo Atlético ou quem for. O Juba é o Juba, né? É o Juba Mineiro. Olha, eu desentendo, eu não vou me desentender com o Lucas, porque eu concordo até em parte com relação a isso. Eu sou um defensor da retorno de público, tá, Flávio? Para começo de conversa, né, antes, né, de começar isso tudo, já lá no ano passado, em 2020, quando o Flamengo já apontava ali com a necessidade e de trazer esse assunto do retorno do público, eu era um dos defensores do Flamengo já naquela época. Tá? Eu não sou a favor do modelo que está se tomando nesse momento para o retorno do público. Né? Eu acho que deveria ser uma maneira simultânea, como a maioria dos clubes aí tem colocado. Agora, até o Felipe Bevilacqua, né, o do STJD, que caçou a liminar, que foi que ocasionou toda essa discórdia aí no futebol brasileiro, onde o Flamengo conseguiu uma liminar de efeito suspensivo para que ele pudesse jogar com o público no jogo de volta contra o Grêmio. Aí que criou o rebuliço todo, né? Que os outros clubes foram... O Flamengo conseguiu um feito, né? Unir os clubes brasileiros, né? Que é uma balbúrdia, uma divisão, cada um puxa para um lado. O Flamengo, uma coisa, nisso conseguiu unir os clubes, mas dessa maneira contra ele, né? Justamente que seja contra ele. Pelo fato dele ter jogado contra o Grêmio lá no Sul, né? Da maneira, sem torcida, e aqui no Rio de Janeiro com torcida. Eu sou a favor da torcida? Sim, sou a favor. Eu só acho que não deva ser dessa maneira que o Flamengo está tomando essa atitude. É o direito dele? Sim, é o direito dele, desde que ele acha que está ferindo o seu direito de ir até a justiça e buscar um mecanismo para que ele possa jogar com a torcida. Mas isso aí, dentro da esfera esportiva, fere um pouco ao meu modo de ver a parte esportiva, né? A parte do jogo. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de sentar à mesa ali e negociar com a galera. Né? Você até citou ali nos nossos grupos de WhatsApp, Flávio, muito bem, né? Que tem estados, por exemplo, clubes que poderiam vir para outros estados onde é permitido torcida e jogar. Quando muitos fizeram isso, para poder ganhar um dinheiro a mais, né? Vendia, né, os seus mandos de campo para outros estados para poder jogar. Poderia ser feito isso, gente. Olha, ninguém vai conseguir sobreviver muito tempo sem o capital da torcida. A gente precisa do torcedor. Eu sou amante da torcida. Eu acho que falta esse brilho da torcida. Mas dessa maneira, criando essa ruptura, não. Até, eu trago outro ingrediente aqui,
porque com todo esse rebuliço dentro da CBF, da briga entre Caboclo e Del Negro, seria um momento ímpar na história do futebol brasileiro para que pudesse se unir os clubes e criasse assim a liga e formasse um campeonato forte. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, novamente, né? Boa noite a todos aí. O Flamengo conseguiu aí, né? Bem dito aí, conseguiu unir aí as equipes contra esse propósito maldito, né? Que ele conseguiu colocar em relação aos clubes jogarem contra ele. Vamos começar a esclarecer um fato aqui. Na Libertadores já havia o acordo entre os clubes, né? Mesmo quem tiver a possibilidade terá. Isso é simples. Na Libertadores isso ocorreu com a Conmebol, que quem pudesse ter público teria, e ponto final, assim como o Flamengo teve em Brasília contra o Defensa e Justiça. Então pode ter desequilíbrio técnico, é isso que você está querendo dizer? Se o clube aceitou, eu não vejo problema, né? Então foge um pouco da ética, não há? Não, eu tá aceitando. Eu não estou te obrigando, estou te propondo. É diferente. Uma coisa é eu te obrigar a entrar num campo a jogar assim, outra coisa é eu te propor, falar assim, Renato, aqui, se estiver aí, vamos ter, e beleza, tranquilo. Aí a responsabilidade está assinada entre todos. A Libertadores foi assim, né? Todas as equipes ali envolvidas chegaram nesse consenso de quem tivesse, ótimo, tranquilo. E foi o que aconteceu. Agora, na Copa do Brasil foi completamente diferente, né? A regra mudou no meio do jogo. No meio do jogo não tinha mais pênalti nem falta na partida, não tinha mais cartão amarelo, não tinha cartão vermelho. Então pegaram e mudaram a regra do jogo, né, dentro da partida com a bola rolando. Aí não pode. Aí é absurdo o que fizeram ali. O Grêmio ainda entrou em campo, porque para mim também se acovardou em ter entrado em campo. No começo gritou como um leão e terminou como um gatinho miando pro Flamengo. Por isso tomou um pau de 2-0, 4-0, aí tomou 6-0 e foi pouco ainda. Ele sabe que se ele também não entrasse em campo, as sanções que seriam pesadas. Então não ruge antes, né? Não ruge, não vai pagar de bonitão. Então vai igual gato miando mesmo, pra todo mundo saber. Porque chegou de um lado, pagou do machão da balachita, e na hora, meu filho, que a bola rolou, tava em campo ali igual um gatinho miando e tomou mais um couro do Flamengo, né? Rotineiro. Que está virando para o Grêmio, inclusive. Mas que foi uma atitude, para mim, lamentável do Flamengo, foi. Inclusive, eu não entendo, o mesmo STJD que liberou na Copa do Brasil, bloqueou no Brasileiro. Aí eu pergunto aos senhores, qual que é a lógica disso? De liberar na Copa do Brasil e proibir no Brasileiro? O que mudou nesse meio termo? Será que, ai meu Deus, eles já compraram o ingresso? Já que eles já compraram, vamos fingir que não estamos vendo porque é o Flamengo, né? Será que foi isso que aconteceu? Aí eu deixo o questionamento para os senhores aí também, porque para mim se torna mais absurdo ainda quando passa uma semana. Em respeito ao retorno do público, eu sou a favor do retorno desde a final da Copa Libertadores de 2019. 2020, aliás. Não, ela ocorreu em 2019, né? Palmeiras e Santos. Desde aquela final que ocorreu. Porque se teve naquele jogo, dali em diante todo mundo podia ter. Independente. Tem vacina, não tem, não posso fazer nada. Se deram ali, meu amigo, a brecha para ter, tem que ter. Então daí em diante você se vira para lá e assume seu risco. Se teve ali, teve também na final da Copa América, né? Vamos lembrar também dentro do Maracanã, mais uma vez, e dizem que não pode ter. Então, para mim. Tivemos público ano passado na final de Libertadores. Isso, final do Libertadores. Pois Deixa eu fazer mais uma provocação, então, aproveitar a tua fala, Gustavo. Então, no teu ponto de vista, você acredita que existe um favorecimento de algumas equipes em detrimento de outras? Seria isso? Equipes, instituições, tudo isso, né? Eu acho que tudo isso, existe favorecimento, é claro. Quando a Conmebol pode colocar uma final no Maracanã com 7 mil pessoas no meio da pandemia, sem vacina, sem nada, somente com teste, já mostra que é um favorecimento, né? Uma instituição poderosa. Quando a final no Maracanã, você tem público durante toda a competição, você não tem público durante toda a competição, na final você coloca público no Maracanã, já é um favorecimento. A partir do momento que tudo isso acontece, Flávio, me desculpe, mas tem um favorecimento claro, e inclusive com o Flamengo no jogo da Copa do Brasil, porque não faz sentido você no Brasileiro proibir e na Copa do Brasil você liberar um jogo. Houve o quê? Foi conivente quem deu a decisão ali. O cara falou assim, poxa, já vendeu os ingressos, é o Mengão, né?
Já vendeu. Como é que faz para desvender agora? Não vai ter jeito. Então vamos jogar. Ah, então beleza. Qual que é a lógica? Final de semana, ó, pau quebrando. Vamos ver para onde que vai. Aí o cara vai e veta. Só mostra a incompetência que esses caras são. Quem toma a decisão é mais incompetente ainda, Flávio. A chapa tá esquentando nos desentendidos, Só né? lembrando que a decisão do Bevilacqua, né, do efeito da liminar está suspenso, isso aí é até o próximo dia 28. Né? Aí que aí vai gerar mabulha, porque aí eles vão voltar ali a se reunir, né, no conselho técnico ali da CBF para decidir aí como que vai dar andamento, se volta, se não volta, como que vai fazer. Aí eles pegam e liberam, Renato. Libera para um, aí depois bloqueia de novo. Do jeito que eles são. Deixa eu passar a palavra aqui pro Guto. Guto, eu tô vendo que seu bigode tá arrepiado, meu filho. Tá arrepiado, frio. Tá ouvindo? Estão ouvindo, né? Sim. Então, boa noite a todos. Em relação à volta aos estádios, eu sou a favor, sendo bem sucinto. Todo mundo né? Acho que já era para ter voltado. Os Estados Unidos é a prova disso, porque tem um dos maiores esportes aí, né? Ainda que ninguém veja muito mais, digo assim, o público brasileiro, né? Não são tantos amantes aí do futebol americano e do basquete, mas dá para ver o quanto está lotado lá, inclusive sem máscara. Mas não tô nem falando a questão de ir sem máscara, mas pelo menos ir com a máscara. Em relação ao que o Gustavo falou, a gente entra muito nessa discussão, que ele fala de favorecimento, eu acho que ele vive aí um fantástico mundo de Bob, que ele acha que o Flamengo é beneficiado de tudo e que tudo é um complô, né? E não, na verdade não é assim. Quase tudo. Quase tudo, né? Mas eu sou a favor em relação ao tema, eu sou a favor, né? Só que eu acho que o problema da volta a volta do público aos estádios, ela vai muito além. E aqui eu não vou entrar na discussão de defender governo e criticar governo, porque não é a pauta, mas ela vai muito além da volta ao estádio. Porque se o governo federal fala que é a favor, que vai liberar, que fala, ou determina um decreto, ou fala que é a favor, vai vir toda uma mídia de esquerda, né? Uma mídia que é contra o governo, que vai fazer campanha para não ir. Se ele fala que vai vir a mesma mídia e vai falar que é a favor, porque lá fora já existe, né? E aí entra naquela discussão que a gente estava falando um pouco mais cedo sobre a questão da vacina. E aí tem um passaporte sanitário. E aí, por exemplo, no jogo agora de Flamengo e Grêmio, foram 6 mil pessoas com 25 mil ingressos liberados. Aí teve o lance também do teste. Então, a volta aos estádios, ela vai muito além disso, porque acima disso tudo tem a política. A política ela é muito forte nesse ponto hoje, então ela vai muito além, né? E não tem justificativa, e aí seria um contrassenso, porque justamente o que falou, qual seria a justificativa para não poder voltar aos estádios? Se nos Estados Unidos está lotado lá, por que eu não posso encher aqui no Brasil? Mas porque você pode transmitir, lá não pode? Então quer dizer que a vacina aqui do Brasil não é tão eficaz assim? Estou falando em termos de discussão, né? Se as pessoas fossem discutir sobre esse ponto, quem fosse contra o público aos estádios. E é o que o Gustavo falou. Teve jogo na Copa América, achei um absurdo não ter nas Olimpíadas, podia ter, foi mínimo. O público ele é a alma do espetáculo, qualquer que seja. Viu aí a final da NBA, como estão sendo agora os jogos do futebol americano, né, entre outros lugares. Então, na própria Europa, como está rolando lá os jogos agora. Então tem que ter, a gente já está nessa maturidade, eu acho que a gente está numa pandemia, concordo com o Lucas, mas eu acho que a gente não está nesse nível que foi o início, sabe? Das pessoas ganhando auxílio, ninguém poder sair de casa, e já está numa outra vibe, bares já estão lotados, e eu estou falando em todos os lugares do Brasil, bares estão lotados, boates estão lotadas,
E não, é só ver. Então, qual o problema do estádio não tá. Não vou nem dizer lotado. Mas só você passar aqui nos redutos aqui dos bares aqui no Rio de Janeiro, Vila Isabel, exatamente. Então, tá tudo cheio. no Maracanã, que cabe 80 mil pessoas, por que não pode colocar cadeira sim, cadeira não? Entendeu? O que me parece um certo contrassenso nessa tua colocação, Guto, que às vezes a gente se pega conversando, é justamente o fato de que porque algumas atividades econômicas elas estão plenamente em pleno funcionamento, enquanto outras atividades esportivas em espaços abertos elas ainda encontram-se com restrições totais. Não é evidentemente que a importância dos protocolos sanitários, não é? Assim como existem protocolos sanitários para entrar em shoppings, né? O uso de máscara, aferição de temperatura, tudo isso tem funcionado, mas as atividades elas retornaram, ainda com um certo controle. O que nos parece um tanto quanto fora da realidade que tem acontecido em outras atividades é justamente o fato de que o futebol, que é o esporte nacional, não é, com seus estádios abertos, não poder ser adotado um protocolo sanitário para todas as competições. Né? E aí a gente acaba tendo clubes, né, discordando, como foi o caso do Flamengo, que procurou aí o STJD buscando uma decisão favorável a ele próprio. Clubes não, singular, clube. Eu só queria incluir só um pedacinho em relação ao Flamengo. Só um que quis arrumar o tumulto. Só um pedacinho em relação ao Flamengo. Eu, no início, eu estava até falando no grupo que eu era a favor do que o Flamengo fez. Pensando bem, eu acho que o Flamengo poderia ter pelo menos esperado o final desse ano para seguir o que foi acordado entre os clubes. E aqui esse maduro, ponto aí que a pensamento maduro, a gente tem que ter maturidade para refletir. Ou sentar na mesa ali, gente, ó, vai vir as fases finais aí, sempre. O que vocês acham? Exatamente. Pô, não é viável, de repente, o Atlético Paranaense? Não tem como você vir aqui em Manaus, mas alguém tem que dar. Sul, onde o grande ponto é, alguém precisa dar o first step, primeiro passo, né? Alguém precisa dar o primeiro passo. E eu acho que não seria interessante, pensando bem, e aí pegando um pouco do Gustavo, talvez um pouco do Renato, não seria interessante agora, por conta dessa polêmica, já está no final de campeonato, a gente jogou, todo mundo jogou sem público praticamente o ano inteiro, podia esperar, mas o Flamengo poderia se posicionar, pelo menos agora, falar o seguinte, olha, eu vou respeitar, eu não vou entrar nessa briga agora para voltar com o estádio, mas já aviso que a partir do ano que vem, a partir de terminou o campeonato mundial, Libertadores, será o que o Flamengo vai participar, a partir do ano que vem a gente vai brigar feio porque vai voltar ao estádio. Entendeu? Então alguém precisa dar o primeiro passo. Essa é a minha visão. É importante a gente colocar, né, bem claro para os nossos espectadores que o Flamengo ele é autêntico o desejo do clube de ter torcedores em seu estádio. É autêntico para qualquer um dos clubes. Qualquer um dos clubes até gostaria de tê-los, né? Mas por razões que eles defendem que são diferentes, o Flamengo defende para que tenha público em seus jogos e outros clubes defendem que não deveria ser o momento não é o momento ainda de ter público no seu estádio. Então o Flamengo ele tem o direito de ir à justiça, né? É conferido a ele esse direito e o pedido dele é autêntico. A partir do momento que a justiça dá esse direito, agora a gente está discutindo, não estamos discutindo a ética do aspecto, a gente está discutindo a legalidade. Né? A justiça está lá e o clube ele tem acesso à justiça. Logo, ele tem direito de ir à justiça e pleitear. Né? O Flamengo ele não colocou gente no estádio à revelia. Ele colocou porque ele tinha uma liminar. Agora, se os clubes e os torcedores, né, e essa banca, ela acredita, né, que... Flávio, tudo bem que tem a legalidade, mas não quer dizer que tem a ética no Perfeito, é uma discussão diferente, Renato. A gente só deixa isso claro para pontuar os espectadores de que existe uma legalidade. O Flamengo, ele, né, até para a gente não cometer uma inverdade aqui que não aconteceu do Flamengo botar gente no estádio sem haver uma liminar favorável para ele. Agora, o que se discute aqui é que o Flamengo teria agido de maneira pouco ética quando ele... O bom senso, é diferenciar o bom senso de legal. Da negociação, exatamente. Por isso que a minha crítica
não é quanto a isso, porque eu sempre defendi o posicionamento do Flamengo o quanto ter público no estádio. Perfeito. E volto, friso isso aqui novamente, desde 2020. Antes desse todo esse processo todo aí, agora que a gente está vivendo em 2021. Ou seja, Agora, o que a minha crítica é a falta do bom senso. na de verdade, como lidar com essa situação. na verdade, né, Renato, o nome do programa é Desentendidos, mas a expectativa que nós no programa tínhamos é que os clubes eles entrassem em uma espécie de consenso e eles se entendessem. E de fato, uma boa parte ali, a grande maioria. O desentendimento deixa aqui para o desentendido. Lá Exatamente. eles podem se entender. Eles deveriam se entender para o bem do público e para o bem da torcida, né? Na realidade. Mas o Flamengo tem um senso de rei, né? Quer ser rei de tudo, quer mandar de tudo, quer ser o primeiro a fazer tudo. Então caiu na própria cilada aí. Ficou feio. É imoral isso que o Flamengo fez. Esse espírito vitimista, Gustavo, é isso que mata. Olha só, o Vasco, que está o Vasco, o Cruzeiro, né? O Botafogo, mas vamos botar assim, Cruzeiro e Vasco, que estão numa situação bem complexa hoje, para eles é muito mais favorável eles apoiarem a volta do público aos estádios, porque são justamente os clubes que têm grande torcida, o Vasco, o Cruzeiro, que poderiam estar, porque querendo ou não, é um 12º jogador, metaforicamente falando, certo? E, cara, e foram contra. Então, contra por conta desse tipo de pensamento. Não, o Cruzeiro não é contra, não. O Cruzeiro é a favor. Que o Flamengo é beneficiado. Mineiro, onde é que o Atlético Mineiro entra nessa situação? O Atlético entra no lugar que é totalmente moral e justo, porque poderia ter tido torcida contra o Fluminense e não teve. Não teve porque não quis. Mas ele não foi se porque não deixaram. Né? O clube não se manifestou. O Atlético se manifestou sim, falou que estaria com os 19 clubes, que só levaria torcida a campo caso o Flamengo trapaceasse do outro lado, já que é uma briga direta, como o Guto falou. É 12 contra 11, quando você tem torcida em campo, que a torcida é fator técnico. Mas vamos lá, o que é trapacear? Trapacear é você sair fora do acordo que você tem com os outros clubes. Mas você não é obrigado a concordar com os outros clubes. O que não podia acontecer, e de fato não aconteceu, era o clube botar gente no estádio sem ter uma liminar para isso. Não, você vai me desculpar, mas você entra numa reunião onde a maioria fala que não tem que ter algo, e você está dentro ali de um sistema que a galera vota, todo mundo faz isso para decidir as coisas, você precisa da maioria e você vai atrás da justiça para tentar justificar seu individualismo, você está fora do grupo. A justiça Peraí, o campeonato você não está sozinho, não. A justiça deveria ter tido esse mesmo pensamento. Não, eu não mas ela teve, ela não autorizou para o brasileiro. Não, é o que eu disse. Ela autorizou para o jogo que o Flamengo pediu. Não, mas para o brasileiro não, a liminar caiu. Eu entendo que o que o Gustavo está falando. É mais ou menos assim. Você tem um irmão, você chega pro teu irmão e fala assim, ó, quem ganhar no Paro Ímpar vai lavar a louça. Aí eu ganho no Paro Ímpar. Aí eu fico bolado que eu perdi no Paro Ímpar, vou lá na minha mãe e falo assim, mãe, eu não quero lavar a louça não, porque hoje é dia do Fernandinho, que seria a minha justiça, digamos assim. Isso que eu tô te falando. Por isso que no início eu concordei com o Gustavo, que eu acho que o Flamengo poderia ter seguido o que foi acordado. É o famoso aperto de mão. Não, perfeito. O que nós gostaríamos de ver, e essa é a fala aqui, que nesse ponto todos concordamos, é que o Flamengo poderia ter agido de forma a entrar no consenso. Mas o Flamengo briga pelo poder. Essa é a questão. Isso não é de hoje. Todo mundo sabe, poder de querer chegar perante a mídia, chegar perante os outros clubes e querer ser o maior de todos. Na hora da decisão, não, na hora da decisão não, porque existe uma maioria a votar. Ele sozinho não consegue nada. Com relação ao voto ali da cassação, dos 17 clubes, o Flamengo, o Atlético e o Cuiabá não assinaram. Aí eu queria entender o posicionamento do Galo. Qual é o posicionamento que até agora... Não tem posicionamento. Ele não assinou. Existe sim. Se não existisse posicionamento, o Atlético ia colocar torcida contra o Fluminense. O Atlético tem liminar para isso. O Atlético tem liminar. Já era para ter colocado no último jogo, se eu não me engano, não lembro contra que o Atlético jogou aqui no Mineirão. Mas era para ter colocado, porque já existe liminar aqui em Minas, tem quase um mês para colocar a torcida. Ele não coloca. Mas por que o Atlético tem uma liminar? Porque liberaram. Quem liberou foi o governo, foi a prefeitura. Ele não entrou na justiça. A prefeitura chegou, olha, tem liberdade para colocar, vocês já podem colocar. Não é eliminar a palavra, provavelmente eu errei o termo. Porque não ficou mas ele tem autorização. 17 e não assinou como Flamengo e Cuiabá?
Porque o Atlético briga diretamente com o Flamengo. Ué, Ele não vai ficar sem torcida enquanto o Flamengo tá ali em cima do título tendo torcida em campo. É 12 contra 11. peraí, mas como você fala que o outro coleguinha joga sujo e você vai jogar sujo, então? Vai jogar sujo sim, porque tem um safado jogando do outro lado, você tem que ganhar. Eu não Você tem que ganhar. Se o safado tá jogando com 12, você tem que equilibrar pra ganhar. Mas o futebol é dentro de campo. É dentro de campo e fora dele também, não é só dentro de campo não. Mas Não é Flamengo nunca e só dentro de Grêmio, campo. Flamengo e Grêmio, o Flamengo meteu uma aquela goleada no visão, Grêmio com um Flávio, jogador a menos. Flávio. E sem É torcida. aquela visão, né? E sem Ô, torcida. Flávio, você sabe que todo mundo tá vendo o outro, né, meter a mão ali, trapacear naquela questão, e você tá numa briga direta, você vai fazer o mesmo jogo. Não, Tem que você tem fazer, uma você vai opção. perder. Você vai perder, irmão. Não, você tem uma opção. Ainda Gustavo mais quando falou- você tem 10 pontos na Não, frente. não, essa não, eliminada gente, não. Atlético, realmente, Aí eu tô é o vendo seguinte, essa eliminada tô vendo Atlético realmente ela existe. meu adversário É, usar de uma ilegalidade. Eu também vou ser ilegal? Não. Eu- Pô, você é ilegal pra vencer também, tem que ser. o Atlético E não é ilegalidade. E não é ilegalidade. Peraí, mas se vale Não, eu tudo não tô- pra eu não tô- vencer? então Vale, voltamos- vale porque voltamos ao mesmo ponto. o Atlético já foi prejudicado muitas vezes, inclusive pelo Flamengo. Não, isso é vitimismo. Voltamos ao mesmo Não, ponto. né não. Fala pro Zé Roberto Wright que colocou 5 pra fora. Voltamos Fala ao pra mesmo ele que é ponto. Tu vitimismo. assistiu o jogo? Tu assistiu o jogo Só completo? pegar o VT, coloca no YouTube aí que você vai ver. Ele Tu já se assistiu o jogo manifestou. completo? Ele já Coloca se no YouTube, tem lá o jogo completo que você vai ver. Você Zé assistiu Roberto. o jogo completo? Já assisti, pode colocar lá. Completo? Tu assistiu Completo, do começo ao fim. Aqui em Minas Gerais isso é um ato. Todo mineiro sabe disso, que meteram a mão naquele jogo e veio José Roberto Wright falar que me xingaram. E, inclusive, ele já confessou. Ele, o próprio José Roberto Wright, já confessou que fez cagada. Não, o José Roberto Wright, ele fala que faria tudo de novo, da mesma forma. exato. Né? Não, ele já confessou há pouco tempo, ele fez uma reportagem dizendo que foi exagerada a atitude dele. Não, ele falou que foi Não, exagerado, assim, mas até ele falou onde que ele eu vi, o avisou que Roberto tomaria Wright, ele aquela falou, olha, atitude. Ele falou, eu não mudaria eu vou, nada. Ele eu não vou disse que a tomar- atitude era correta ou nada. O que eu vi Ele- do Wright foi Eu o não vou seguinte, entrar muito nesse assunto para não fugir a pauta que é de mais. Não, mas isso aí vai cair na hora de jogar contra. Absurdos do futebol brasileiro. A gente tem uma pauta futura aí para a gente abordar. É uma pauta seguinte. Agora é o seguinte, eu só queria passar, eu só queria aproveitar o gancho do que o Gustavo falou, né, que eu estava dizendo sobre essa questão da liminar, né, eu inclusive tive conhecimento, inclusive, dessa liminar que saiu mesmo do Galo. O Galo tem, né, o próprio Atlético Mineiro falou, né, que colocaria público só quando se visse necessário, realmente, né, quando fosse uma situação extrema, que é essa que o Gustavo citou, né, o amiguinho tá lá fazendo errado, eu preciso vencer, eu tô numa disputa com ele, então eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, por isso que eu citei até, Gustavo, né, como uma questão lá de Libertadores que foi, para mim, hipocrisia. Eu sei que, mas na Libertadores tinha um modelo, um regulamento... Simulado, né, sabe? cara? Pô, Beleza, Tinha um acordo, é diferente. Não, tinha um acordo, mas aí vai numa questão de ética. O Atlético, ele tá querendo seguir uma questão de ética até um certo ponto. Por quê? Porque é o seguinte, eu não concordo, o Flamengo tá colocando público ali, eu não concordo, mas se continuar eu também vou fazer. Então é até um certo ponto, é uma ética hipócrita, num certo Exatamente, é porque a Não, ética eu não ela considero isso não. A partir do momento que você tem um acordo, tá acordado. Não tem, vocês estão querendo fugir. Vocês estão querendo colocar um acordo como ética, gente. Sem ética. Pelo amor de Deus. De ética, ele é isso. Quando você tem ética, você não depende do seu eu sei que entorno. vocês já viram um vídeo que rola sobre uma partida de futsal, que o cara vai para a bola e o adversário, o marcador dele, escorrega. E ele se aproveita, vai tirar proveito disso, porque o marcador escorregou e ele ficou com a bola ali para ele toca para fora. Eu acho que é mais ou menos por aí, Guga. É a ética. Eu tenho a condição de jogar com torcida. Mas meu adversário jogou lá sem torcida. Mas, Renato, na hora que eles aceitaram o acordo, o River também tinha chance de ter torcida e aqui não. Essa que é a questão, vocês não estão entendendo isso. Na hora que o acordo foi feito, não tinha nada liberado. E a questão era, o River, talvez a Argentina liberasse aqui não. E estava tudo acordado. Você, beleza, se lá liberar aqui não, nós vamos jogar e ponto.
A questão é essa. Aí dá o direito. Agora, olha, não está liberado aí em Minas, mas aqui tá. Como assim? Não entendi. Mas não tem um acordo. Você não está falando, se a gente entra num acordo. Se nós acordarmos aqui na hora, antes da partida rolar, se a gente acordar que, não, beleza, se estiver liberado no Rio, a gente vai jogar com a torcida lá e aqui não. Tá acordado, cara. Acabou o problema. E a Libertadores foi isso. Se tivesse liberado na Argentina e não tivesse liberado aqui, o jogo lá teria torcida e aqui não, como os clubes assinaram. Essa que é a questão. Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem clara, que a gente tem que dizer, tem que perceber é o seguinte. O Atlético, ele tá vários pontos na frente. É óbvio que ele vai dizer o seguinte: não, eu não vou usar, só vou usar se eu precisar. Eu queria ver se o Atlético estivesse atrás, se ele não ia estar usando essa ferramenta. É mais ou menos como o Lucas colocou. Que ética é essa? Essa ética ela é só quando me favorece? Então não tem ética nenhuma. Entendeu? Eu não concordo não, com o que o tem Flamengo ética fez. sim. A ética é um conjunto de regras e o Atlético tá seguindo todas. Ué, a partir do momento... Não, vamos lá. Aí a moral. Aí é ética moral. é o seguinte, a ética é o seguinte, por exemplo, vamos lá. Eu Não sei. É só cumprir regra, não. É conjunto de regra também é ética. A ética também é conjunto de regra. Não, vamos lá. Eu sei que falar palavrão é feio, mas se eu quiser falar na minha casa, quem é que vai me proibir? Mas é uma questão minha. Ética é um princípio próprio. Ética é um princípio que é da parte da pessoa. Exatamente. Então é uma diferença, né? Eu posso fazer. Eu sei que vai ficar feio para minha imagem, mas eu posso fazer, né? Mas aí a minha ética diz que não, eu não devo fazer. Ok, gente, mas a partir do momento que você acorda com alguém, tá acordado, Lucas? Tá acordado? Não, eu entendi, Gustavo. Eu tô pegando no seguinte ponto, cara. Vamos lá. Se você faz uma crítica a uma pessoa porque ela tá fazendo uma determinada coisa, mas você diz, se ele fizer também, então eu vou fazer. Se ele fizer, sabe? Então, a sua ética, para mim, a ética já vai pro ralo. Nesse momento, ela foi pro ralo. Se ali faz errado, você vai fazer de maneira errada? Exatamente. Vai, porque você não vai jogar com 11 contra 12, não. Você não vai jogar com 11 contra 12, não. Tem que jogar 12 contra 12 mesmo. Se você tem oportunidade de estar 12 contra 12, tem que jogar. Vai entrar com a menos? Claro que não. Busca mecanismo, busca assim como o Flamengo. Exatamente, estão confundindo ética com moral aí. Vocês estão confundindo. Você ir contra. Vocês estão confundindo ética com moral. A moral, vamos lá. Moral é aquilo que você faria. E aí eu tô trazendo. Quando ninguém tá te vendo, né? Quando ninguém tá te vendo. Conceitos de Maquiavel. Pelo visto, você leu O Príncipe. Algumas vezes. Então, assim, moral é aquilo que você faria se alguém tivesse. Aquilo que você faria da mesma forma, mesmo que alguém não tivesse te olhando. Né? É o exemplo que o filósofo lá, Clóvis de Barros Filho, dá. Que uma vez teve um prefeito que falou assim: eu vou colocar mais pardais, né, acho que no Rio de Janeiro, para poder moralizar o trânsito. E aí é quando o Clóvis fala: o pardal não moraliza, o pardal desmoraliza, porque eu preciso colocar pardal para você respeitar os 80 km por hora. A moral é aquilo que você faria se não tivesse o pardal, você respeitaria mesmo que não tivesse. Agora, a pergunta que tem que ficar é: vocês são a favor de liminar judicial no futebol? Esse é o ponto. De repente o ponto que a gente está chegando, no final das contas... É o ponto. Exatamente, talvez a discussão esteja levando a gente para um ponto que a gente não pensou, que era o seguinte... Até que ponto esse acesso que é liberado a todos, ele deve e pode ser utilizado? Porque aí está um problema. Porque se abandona a moral... por um direito. O Flamengo fala: não, eu tenho direito de justiça. Aí ele vai. E nesse momento o Flamengo foi imoral. Pelo conceito que eu trouxe, o Atlético é imoral, porque se ele fosse moral, é o que o Gustavo tá falando. Eu vou devolver na mesma moeda. Ele assina antes. Eu a moeda, eu tô imoral. Claro que não. O Atlético seria imoral se ele tivesse usado torcida, porque ele tem que eliminar para usar e não usou. Pelo contrário. Eu convido você Pelo contrário, o radar... Ele é o príncipe. Não, eu não vou ler príncipe, não. O radar tá aí, meu irmão. O radar tá aí e o Atlético tá respeitando. O Atlético tinha uma placa dentro do carro dele que falou assim: nenhum radar te pega. Pode passar a 100. E ele andou 80 na avenida. Não tem príncipe, não. Não tem príncipe. Não, tá aqui o príncipe aqui, ó. O carro era o príncipe. O Atlético tinha ali, podia estar 120 que a placa dele estava autorizada. E ninguém era um carro sem placa, era o Atlético. Só que aí tinha um radar 80, ele respeitou. Ele respeitou.
Dá o príncipe. Manda o teu endereço que eu vou te mandar um. Não, não quero príncipe, não. Manda um Eu tô exemplar te pra ele. explicando o príncipe aqui, ó. O carro tava 80 e não tinha radar. Eu entendo o que o Guto tem colocado e o que o Flávio tem colocado. É o seguinte: eu tenho um amigo, o cara trabalhou numa empresa, entendeu? Renato, a gente só tem 2 minutinhos, tá? Você tem um pra Tá, falar. vou finalizar. E um funcionário, um supervisor, né, deu todos os motivos, tratou ele mal, e ele tinha todos os motivos para entrar na justiça. Sendo que o patrão dele era um cara exemplar. Então, devido à atitude desse patrão, mesmo ele tendo todos os motivos, toda a condição por causa do supervisor dele de entrar na justiça, ele falou, pô, não posso, porque o cara, quando eu precisei, ele me ajudou, quando eu precisei com relação ao meu filho, plano de saúde, ele me ajudou, então não posso entrar. Esse cara é o Galo. Não, o Galo tá fazendo a mesma coisa. Não tá, não, ele não colocou torcida. Mas ele tá pronto pra colocar, Gustavo. Tá pronto pra colocar a partir do momento que alguém for pra cima. Aí não tem jeito. Olha, logo imoral. Nós reprovamos, assim, só para eu finalizar a fala, todos reprovamos a atitude do Flamengo a partir do momento que ele saiu da mesa de negociação e tomou uma decisão unilateral. Isso foi reprovável aos olhos de mas isso não é novidade, né? Isso não é novidade pro Flamengo, agora, né? Vamos falar a verdade. Torcida à parte, a favor ou contra, torcidas à parte, o que a gente chega ao ponto e começa a perceber é que não, vale tudo no futebol? Então vale tudo? Talvez esse seja a pauta para o próximo programa, que a gente precisa discutir. No próximo programa Desentendidos, eu quero agradecer aos participantes, ao Guto, ao Lucas, Renato e ao Gustavo Maia. Senhores, eu gostaria de dar 1 segundo para vocês falarem a última palavra de vocês. Renato, bom, dá seu boa noite. Meu boa noite, e só deixar uma última frase rapidinho. Estou vendo aí que a gente está perdendo uma oportunidade de trazer a Liga e de formar aí, ainda mais com toda essa confusão da CBF, de fortalecer a Liga e os clubes se unirem para formar um calendário, um futebol mais forte brasileiro. Felizmente, com tudo isso aí, a gente está vendo a dificuldade que é de trazer entendimento. Perfeito. Aí eles lá fazem um desentendimento também. Perfeito. Gustavo Maia. Chamada final aí para confusão do brasileiro, né? Só aguardando para saber como é que vai ficar esse futuro aí. Infelizmente, a zona tá armada e a várzea segue, como diria o Gabigol, que tomou 2 jogos de suspensão porque abriu a boca, né? Esse é o Brasil. É isso aí. Guto. Eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos. Obrigado aí pela participação, né? Muito bom ter vocês aqui. E, mais uma vez, aí convidar um pouco de cultura aí, o Gustavo ler o Príncipe, para que na próxima vinda aí ele consiga... Eu quero que esse príncipe vai... Lucas Teixeira. A diferença de ética e moral. Lucas Teixeira, seu boa noite. Agradecer a todo mundo, né? Sempre uma honra estar com os senhores aqui, né? E a quem está nos acompanhando aí, quem vai nos acompanhando. E aguardar, né? Agora nós temos os próximos capítulos aí, né? Porque o Galo tem aquela carta ali, tem o Exódia na mão, né? Sabe que o jogo não permite, falou acordado ali que não vamos usar o Exódia, mas o Galo falou, se o Flamengo usar, eu também uso, né? Então, vamos ver onde isso vai parar. É isso. Senhores, muito obrigado. Esse é o Boa Noite dos Desentendidos. Obrigado para você que tirou um pouco do seu tempo. Se inscreve aí, ó. Curte, se inscreve aí, no canal, curte. E obrigado para você que deu seu tempo para essa turma de desajustado, desentendido, mas que entende de futebol e quer ver você aqui toda sexta-feira, às 22 horas, nesse canal. Uma boa noite e uma boa semana para você. Tchau, bate-bola. Valeu, Juba!